Nessa quarta videoaula, então, vamos tentar já colocar a aplicação para funcionar, mas antes tem que acabar aqui a nossa JSP. Entre as tags do corpo aqui, né, as tags body, vamos adicionar aqui uma tag div. Essa tag div, o ID container é um estilo que tem aqui no arquivo CSS, ok? O que a gente vai adicionar primeiro vai ser um formulário, certo? Eu não vou perder muito tempo aqui digitando o formulário, então só vou colocar aqui e tento dar uma explicada aí para vocês o que a gente fez. Então, o formulário, coloquei um ID, Save Content, aqui um label First Name, o input onde a gente vai digitar, né, o First Name, coloquei um ID que vai ser importante depois lá no arquivo JavaScript. Aí depois aqui no formulário ainda o segundo input do last name, o input age e aqui o botão de submit, ok? Esse ID save contact também vai ser importante no arquivo JavaScript. Vamos dar um espaço aqui e agora eu vou adicionar a nossa tabela. Deixa eu formatar, ok. Então aqui logo abaixo do formulário coloquei 2BR para dar um espaço e começo a tabela de contatos. Eu coloquei um ID na tag table, contact table response, esse ID vai ser importante também, e a classe table tr faz parte do nosso estilo CSS. Aqui o cabeçalho da tabela, eu vou, além dos campos first, last, name e age, eu vou colocar o ID do que foi gerado no banco de dados, certo? Aqui um rodapé simples, nada demais. E na tag de corpo da tabela, onde serão adicionadas as linhas, eu criei um for each pela JSTL. Aqui a nossa variável contacts do controller. Lembra que a gente criou aqui a variável contacts, que traz a nossa lista. Então, se a tabela, quando a aplicação for inicializada, já conter dados, a gente já mostra na tabela. E aqui eu monto as linhas dessa lista. Contact ID, Contact First Name, Last Name e Age. Então, para quem nunca mexeu com JSTL, for each é como se fosse um for no Java. O item seria a nossa lista, o objeto contendo a lista. Eu crio uma variável onde em cada passagem no loop desse for each, aquela posição, aquele índice ou a linha daquela lista vai ser representada pela variável contact, que seria o objeto contato, e aqui é como se eu estivesse fazendo o contact get ID, contact get first name, last name e age. Salve esse arquivo, certo? E ele está acusando um erro. Deixa eu ver o que não sei do que ele está acusando aquela marcação ali. Ok, vamos agora para o arquivo JavaScript. Deixa eu apagar esses comentários. No arquivo JavaScript eu vou adicionar aqui
método de acesso do jQuery, certo? Então, sempre que a gente inicializar aqui com o cifrão document, é porque a gente está usando o jQuery. Então, jQuery na função de leitura, ok? Quando alguma coisa for ativada, por exemplo, você clicar num botão, então esse método aqui recebe esse evento, né? E realiza o que tem que ser feito. No caso, esse método ficaria esperando, por exemplo, o clique no botão Submit, certo? Então, quando eu clicar no botão Submit do ID Save Contact, lembra que nós colocamos lá no formulário, ó, Form Save Contact. Então, quando o botão Submit desse formulário for clicado, ele chama esse método aqui. O jQuery.post então vai ser responsável pelo envio do nosso objeto de forma Ajax para o controller do Spring. Aqui eu coloco qual URL que eu estou acessando, no caso Spring Ajax Contact Save, serve o Contact Save Contact é o nosso controller, Save é o nosso método no controller. Lembrem que é o Contact /save, então ele vai enviar para esse método o que está sendo salvo. O Spring Ajax é a nossa aplicação, né? O nome da nossa aplicação, então que faz parte da nossa URL. Aí outra coisa importante aqui é a Function Contact, que é quem vai obter o retorno do nosso método no controller. No caso, o retorno é o objeto contato. Então, a gente ter esse retorno por esse parâmetro. Eu faço aqui, agora usando o jQuery também, algumas propriedades do jQuery, o ID Contact Table Response. Então significa que agora eu vou trabalhar na tabela, certo? Eu vou adicionar na última posição da tabela, eu vou adicionar uma linha. Então aqui no caso eu tive que criar a tag tr e as tags td, que vão gerar a linha que será adicionada de forma Ajax no formulário, sem que essa página seja atualizada, ok? Que veja que é muito semelhante ao que eu tenho aqui, porém quando eu salvar, esse bloco de código não será utilizado. O jQuery vai adicionar essa linha abaixo das linhas já existentes criadas por esse bloco, ou caso não tenha nenhuma linha, ela vai ser a primeira linha a ser adicionada. O método clear inputs, eu criei aqui um segundo método, certo? Esse método aqui é para limpar os campos do formulário. Como a gente está usando Ajax, a página não vai ser atualizada, ela não vai sofrer aquele refresh, né, de quando você não utiliza Ajax. Então, quando eu clicar no botão Save e as informações forem salvas, os dados que eu digitei continuariam lá. Então eu crio esse método simples aqui. Toda tag input que tenha como parte do ID a palavra input recebe um valor vazio, certo? Por isso que eu chamei lá em cima no nosso formulário todos os IDs como input, first name input, last name input, age input. Então todas essas tags serão limpas. Vamos salvar.
E a gente já até pode fazer aqui um primeiro teste. Ok? Vamos rodar a aplicação. Demoradinho. Ah, tem uma coisa que eu esqueci. Eu esqueci de inicializar o meu banco de dados MySQL. Então a gente vai ter um errinho aqui quando a aplicação for inicializada, porque o Spring não vai conseguir acessar o banco de dados. Aqui ó, certo? Conexão não pode ser aberta. Então deixa eu inicializar aqui o banco de dados, o MySQL. Ok. Deixa eu fazer um restart aqui. Meio demoradinho. Ok. E está aqui a nossa página JSP, a tabela, não tem nenhuma linha, isso aqui é apenas o rodapé da tabela. Vamos colocar um nome aqui, Aline, colocar aqui de Souza, idade 30 anos, vamos salvar e nada aconteceu. Vamos ver, parece que tem um erro. A entidade não foi encontrada. Deixa eu ver, isso deve ter acontecido talvez para vocês também. Lá no Springdown. Aqui está o problema. Quando eu criei a aplicação, né, eu acabei colocando Spring Ajax. Então a gente tem que adicionar aqui o Spring Ajax. Salvar. Reiniciar aqui o... Vamos tentar salvar de novo. Ana Maria da Silva, 30 anos. E tá aí. Veja que a Ana Maria aparece na tabela sem existir o refresh na página. Vamos salvar outro nome aqui. Tentar a Aline de Souza novamente, 29 anos. Veja que não vai ter refresh. E está salvo aí nossos dois primeiros contatos utilizando o Ajax. Na próxima videoaula eu vou mostrar para vocês como a gente pode fazer uma consulta, então, né, e mostrar utilizando parâmetros de consulta para retornar também de forma Ajax o
que o método de consulta nos retorna. Então, até a próxima.